Mestre, o Dr. João Neto, com base nas imagens que foram expostas pela mídia, é ou não culpado? Boa pergunta. Você que está me assistindo deve ter visto o vídeo do Dr. João Neto, né? Só que, professor Oliver, a gente na cena do crime, a gente vai fundo. Porque a mídia em geral, como as mídias tratam de muitos crimes, é muito no superficial. E eu sou chato. E eu vou na fonte. E graças a Deus, depois de 30 anos aí, 20 de TV, a minha equipe liga para os estados, olha, eu trabalho com o Dr. Jorge, o Lordelo, na operação de risco, e as pessoas me mandam, as pessoas confiam e me mandam. Então vamos lá. Você que está me assistindo aí, você deve ter visto o vídeo do Dr. João Neto retirando a namorada do prédio, né? Então vamos lá. A primeira pergunta jurídica, né, para levantar esse debate. Ele tem o direito de pegar a mulher dele e tirar da casa? Essa é a primeira discussão jurídica. Nesse processo de tirar, porque ela não queria, então ele quer tirar e ela não quer sair. E aí você tem que usar de força. E usando de força, ele é um cara forte. Os dois caíram no chão, ela bate aqui o queixo, começa a sangrar, levou tantos pontos, papapá. Só que eu vou te trazer uma notícia, professor, que a gente descobriu. Quando ela chega no hospital para ser tratada, levou ponto, o médico pede para tirar a roupa. E o médico viu alguns roxos no corpo. E aí ela teria falado, olha, eu venho sendo agredida. Bom, ela é levada à delegacia, o doutor João Neto é encontrado na rua e é levado à delegacia. E ela relata para o delegado que ela sofria violência física e psicológica. E ela foi machucada naquele momento. Agora, eu não sei se o doutor João Neto estava atualizado na Lei Maria da Penha. Pois, até 2024, a mulher agredida, ela era, e o marido ou Amásio detido em flagrante, ele era autuado em flagrante, arbitrado fiança, e aí o delegado pode pedir medida protetiva, mas ele pagava a fiança. Só que com a mudança legislativa, e isso pode ser matéria de concurso, 2024, a pena foi para 2 a 5 anos. E aí o delegado não pode arbitrar fiança. Não pode. E aí, quando eu soube e estourou, eu sabia que ele estava sendo autuado, eu falei, ele não vai ser solto. Eu imaginei que ele ia ser solto na ausência de custódia. Só que a delegada fez uma narrativa... Nossa, delegada ainda. Fez uma narrativa que ele havia agredido em dias anteriores. E a mulher estava com medo dele, e aí o juiz segurou. Segurou o doutor João Neto por 29 dias. Doutor João Neto foi solto, mas com medidas restritivas pesadas. Primeiro, usar tornozeleira eletrônica. Segundo, ele não pode se aproximar em hipótese alguma da Andreina, que tem 27 anos. Outro detalhe, ele tem uma limitação de locomoção. Ele não está plenamente solto para ir para onde ele quer. Dependendo para algum lugar, ele tem que comunicar e pedir autorização. E ele não pode utilizar a rede social, em hipótese alguma, em falar deste problema, porque é um problema de segredo de justiça. Então, na cena do crime, quando estourou o caso, eu fiz o primeiro caso com ele preso. E agora, a gente fez uma segunda versão, que vai ao ar agora, né? Vai amanhã. Amanhã que horas? Amanhã, 18 horas. Já acompanha aí, pessoal. Amanhã, 18 horas. Amanhã, 18 horas, vai entrar esse problema do Dr. João Neto, dele solto. Porque ele mesmo solto, ele está com restrição. E aí, tá todo mundo com uma dúvida, achando que foi a justiça que proibiu ele de advogar. E isso não é verdade. Boa. Então, eu vou explicar para vocês, vou adiantar o que a gente vai por amanhã. O Dr. João Neto estava sofrendo um processo disciplinar na OAB. Porque a OAB entendia que algumas postagens dele
denigre a imagem da advocacia. Boa. E com esse caso da prisão, aceleraram o processo disciplinar e calhou de uma determinação agora de suspensão de 90 dias. Então essa suspensão começou a contar do dia da libertação dele. Então, dos próximos 90 dias ele não pode advogar, depois ele volta para a advocacia. Mas a única coisa que eu orientaria o doutor João Neto é óbvio, primeiro, ficar longe da Andreina. E segundo, para ele tomar cuidado com alguns vídeos. Porque dá uma maneirada. Eu entendo que alguns vídeos ele dá um exagero, e aí a OAB, com esse exagero, deu essa punição para ele. Mas ele foi ou não foi policial militar da Bahia? Ah, boa pergunta. Quando eu fiz o primeiro vídeo na cena do crime, a gente foi a fundo isso. Porque ele foi no Snydercast, falou que foi policial. E ele foi policial militar. Foi policial. Boa. Por que ele foi? Porque ele passou no concurso. Porque quando ele passa no concurso na Bahia, ele já foi nomeado. Boa. Aluno, soldado, ponto. Só que na academia de polícia, ele foi reprovado. Então, ele é demitido a bem do serviço público, mas ninguém pode dizer que ele não foi policial. Ele foi. O nome dele bateu lá no Diário Oficial, ele recebeu por isso. Ele não foi à rua. Sim. Apesar que lá no Snydercast, ele comenta que como aluno, ele participou de blitz, mas como soldado aluno, para ir aprendendo a profissão. Estagiou. Uhum. Agora, aquele ato dele caindo com a mulher é uma coisa horrorosa de ver, mas eu quero levantar um outro ângulo do Dr. João Neto, que pelo que a gente pôde levantar, é um homem que estudou com dificuldade, que venceu na vida, tá? É um cara inteligente, ele utilizou da internet para fazer promoção do trabalho dele, me parece que ele vai bem na advocacia, ok? Mas ele comete o problema com a Andreina. Ninguém pode falar que ele é culpado ou inocente, porque ele não é julgado. Não transitou em julgado. Ele vai ser julgado ainda. Uhum. Ele vai ser ouvido novamente na justiça. Certo. Mas a pena é porque ele é um cara simpático, é um cara inteligente. Sim. Ele é um bom advogado. Cometeu um erro e vai pagar por esse erro, já está pagando por esse erro, né? E agora a gente só vai saber. Nesse amanhã que eu vou postar sobre o Dr. João Neto, eu levantei um advogado lá de Maceió, amigo do Dr. João Neto, e ele deu um depoimento falando sobre o Dr. João Neto. E a gente fez questão de colocar para mostrar quem é o Dr. João Neto como pessoa, e esse advogado faz um alerta importante para ninguém acusá-lo, porque ele não é julgado. Sim, ele não foi condenado. Presunção de inocência. Tem que esperar. Mas assim, analisando aquelas imagens, a gente não está julgando de maneira nenhuma, né? Ainda há a presunção da inocência, concordo. Analisando aquelas imagens, ele é um ser humano. E por ser humano, o senhor acha, na sua visão, na experiência de vida que o senhor tem, principalmente como autoridade policial, faltou inteligência emocional? Então vamos lá. Primeiro, se eu sou delegado de polícia e recebo uma ocorrência daquela, eu atuo em flagrante. Porque me entreveram entre homem e mulher. Eles tinham um relacionamento. E eles machucou a mulher. Então, que a delegada acertou, isso é inegável. Tá? Uhum. Agora, o Dr. João Neto é um cara inteligente, vivido. Só que tem um detalhe. Uma coisa é quando você é profissional e você orienta o cliente. Outra coisa... O problema é que ele estava num relacionamento afetivo, professor Oliver, que não ia bem. Uhum. Porque vazaram... A gente colocou no primeiro vídeo na cena do crime. Os vídeos mostravam ele muito agressivo com a menina, porque ela usava uma roupa curta. Então ele se mostrou ciumento, se mostrou possessivo, e faltou inteligência emocional para ele conversar com ela e se acertar ou terminar. Uhum. Sem tempo para fora, né? Sim, porque ele estava apaixonado. Eu me recordo de um vídeo que a gente colocou, ele tinha comprado um carro para ela. Então, não tem nada a ver a diferença de idade, porque isso faz parte. Tem gente que... Sim. Mas faltou
ele como homem mais maduro e também como homem já separado, ele ter usado mais inteligência emocional, porque eu conversei com muita gente, e lá na Cena do Crime as pessoas colocam os comentários, que o vídeo que a gente mostrou, o áudio, ele fala, eu não quero que você vá na academia com essas roupas que tá cheio de homem. Então isso... como é que você vai falar para uma menina bonita, de 27 anos, que ela quer ir numa academia? Então ele realmente faltou uma experiência, mas como ele não soube lidar com isso, o relacionamento foi caindo, e ali explodiu. Ali explodiu e ficou muito ruim para ele, como advogado, porque o advogado tem que manter uma linha mais serena. Uma postura. Mas vamos ver o resultado, mas que ele já foi penalizado realmente com a imagem dele. Sim. Perdeu bastante seguidor.